Olá, sejam muito bem-vindos aos 5 Minutos com Gabi Martins. E hoje é um daqueles episódios que vocês amam. É episódio de entrevista. Sim, a gente trouxe uma pessoa que é uma ex-bugler, que saiu da carreira de liderança para dar vários mergulhos no fundo do mar. Eu tô falando de uma pessoa que se encontrou, que se motiva vendo tubarões de perto. Essa pessoa se chama Fabi. E eu quero que vocês assistam esse episódio até o final e lembrem-se, inscrevam-se, assinem esse canal, ativem o sininho e compartilha, tá? Compartilha muito com quem precisa ver esse vídeo. E agora eu quero dar as boas-vindas a Fabi. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que todo mundo estiver assistindo. Gabi, muito obrigada pelo convite. Obrigada eu. Estou muito honrada de estar aqui, muito feliz da gente ter esse bate-papo, muito animada, que eu acho que tem bastante coisa pra gente conversar. Com certeza. Espero que vocês de casa gostem. E compartilha, clica, ativa o sininho, faz tudo o que ela falou e compartilha com mais gente, pede para as pessoas compartilharem com mais pessoas também. Muito bem. Olha, você ouviu o recado, então, pelo amor de Deus, hein? Compartilha. Bom, Fabizinha, é muito bom ter você aqui. Eu acho que a sua história pode inspirar muitas pessoas, assim como me inspira também. Eu sou uma apaixonada por mar, eu te contei isso. Já mergulhei, aprendi a mergulhar há muitos anos, mas não tenho o seu dom. Então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que foi esse mergulho na carreira corporativa e o que te movia lá dentro, o que te fazia continuar lá. Me conta um pouquinho sobre isso. Vamos lá, falando primeiro, né, são duas vidas que elas se encontram em algum momento, mas começando um pouco pela vida corporativa. Então eu sou publicitária, sou formada em publicidade, tenho pós em administração, e eu sempre trabalhei, querendo ou não, no mundo digital. Mesmo assim, e eu falo que nunca foi uma coisa planejada, não é uma coisa que na faculdade eu virava, eu quero ir pro digital, até porque o digital estava muito caminhando. Embrionário, né? Tava muito embrionário. Mas a vida meio que, de certa forma, me levou pro digital, então eu sempre trabalhei no mundo digital e continuei trabalhando nos 20 anos que eu fiquei na vida corporativa, eu sempre estive no digital. Isso era uma das coisas que me motivava, porque querendo ou não, eu estava vendo tudo acontecer ali, logo desde o início. Né? Então, isso era uma das coisas que acabava me motivando. E aí, eu lembro que, em um dos momentos, quando eu morava no Rio ainda, né, que eu já estava no mercado de trabalho, mas morava no Rio, então sou carioca, vim para São Paulo, tem 18 anos e pouquinho. Mas quando eu ainda morava no Rio, que eu já estava trabalhando com digital, eu falei, onde é o suprassumo que eu gostaria de estar na minha vida corporativa? E aí, a resposta veio, Google. O Google tinha acabado de chegar aqui no Brasil. O Google chegou no Brasil em 2005, se eu não me engano, eu entrei no Google em 2007. E aí, fiz o processo, consegui entrar no Google. E aí, eu fiquei 18 anos no Google. E aí, tô falando tudo isso por quê? Porque o que me motivou esses 18 anos no Google foram as mesmas coisas, de certa forma, em momentos diferentes, desafios diferentes, áreas diferentes e posições, né? Cargos diferentes. Eu sempre falei o seguinte, que enquanto eu estivesse na empresa e sentisse que existia um relacionamento saudável, um equilíbrio, e o que eu falo por relacionamento saudável? Onde eu conseguisse aprender, me desenvolver como profissional, e eu também sentisse que eu estava contribuindo com a empresa, estava tudo certo. A partir do momento que esse equilíbrio não existisse mais, eu precisava repensar, né, em algumas coisas ali. E o que eu considero relacionamento saudável no sentido, né, de aprendizado do meu lado? O que eu consigo desenvolver de habilidades, né? Como que eu consigo me inspirar com outras pessoas? E aí eu acho que a gente fala muito sobre pessoas mesmo. Sim. Eu tive a sorte de trabalhar com as pessoas mais incríveis que eu já conheci na minha vida. Aquele tipo de pessoa que você olha e fala assim, meu Deus, eu não sei nada. É sensacional, né? É maravilhoso. É desesperador por um lado, mas é maravilhoso por outro. É muito bom, muito bom. Então, assim, o que eu conseguia aprender, quais eram as habilidades, quais eram as pessoas que estavam ali para me ensinar, de certa forma, como eu conseguia sair da minha zona de conforto e como eu conseguia, sim, estar, de certa forma, envolvida com coisas que aqueciam o meu coração. E aí, por isso que eu falo, eu sempre gostei muito de trabalhar com pessoas e trabalhar em projetos que me dessem um quentinho, fosse de
por exemplo, de voluntariado, já fiz voluntariado pelo Google, fosse de pautas até de diversidade, equidade e inclusão. Então, eu sempre tentei navegar além do meu cargo ali no Google, e isso me motivava muito. E muito por causa das pessoas. Então, assim, uma das coisas que eu me perguntava, quando eu pensava no meu desenvolvimento de carreira, eu sempre me fazia uma pergunta: se amanhã essa empresa não existir mais e esse cargo não existir mais, o que eu estou desenvolvendo que eu posso usar para qualquer lugar que eu esteja, em qualquer empresa, em qualquer posição, em qualquer decisão de carreira que eu tome? E aí eu entendi que tinham algumas habilidades ali que Desculpa, Fabi, mas esse é um corte excelente, porque as pessoas têm que fazer essa pergunta, né? Olhar para você, olhar inteiramente tudo que você já conhece e se projetar numa situação como essa, né? E entender que nada é eterno, né? Ainda mais no mundo que a gente vive cada vez mais dinâmico, né? Então, por exemplo, as próprias Big Techs, você tinha uma segurança ali, querendo ou não, de anos nessas empresas, que hoje em dia o mercado mudou a ponto de hoje em dia não tem mais segurança. Sim. Então, como que você consegue, como profissional, se manter atualizado e entender o que você precisa desenvolver para que você seja relevante, independente de onde você vá, né? E aí eu entendi, fazendo essa pergunta, mas isso foi uma pergunta que sempre me norteou. Não vou falar que desde o dia 1 do Google, porque obviamente você vai se desenvolvendo também, você vai evoluindo como profissional ali, até você conseguir entender que você... Acho que é quando você atinge uma maturidade ali de profissionalismo, de carreira, né? Que aí você começa a se questionar. E aí eu acho que no meu caso, porque assim, durante muito tempo lá no Google, eu trabalhei em funções que elas eram mais técnicas no sentido de precisar mexer numa ferramenta específica, que era a ferramenta de publicidade do Google na época, que continua sendo, mas que na época era Google AdWords, né? Era Google Ads, mas ainda, né? E aí eu comecei a entender. Falei assim, beleza, entendi, eu domino muito bem essa ferramenta, mas é uma ferramenta que eu vou conseguir usar em todos os lugares? Talvez em alguns lugares sim, provavelmente em muitos outros lugares não. Então eu comecei a ir atrás dessas habilidades que eu conseguisse me desenvolver e que elas fossem transferíveis para onde eu fosse. E aí, quais foram elas para mim, né, no final das contas? Sempre tem uma parte, obviamente, de networking, de planejamento, estratégia, enfim, coisas que são mais básicas, mas principalmente focada em liderança. Eu entendi que existia, primeiro, uma vontade do meu lado, e eu acho que até um entendimento ali de que talvez eu tivesse uma aptidão para uma parte de liderança, porque eu sempre gostei do trato com pessoas, de olhar para o outro e de olhar para o desenvolvimento do outro. E aí eu entendi o seguinte: se eu conseguir ir para um caminho onde eu consiga desenvolver minha liderança, seja com um time, seja liderança de projeto mesmo, né, que é uma liderança mais indireta, eu entendo que eu vou ficar muito feliz e que eu vou ser uma profissional mais completa. E aí eu fui traçando minha carreira ali dentro para isso, então isso me motivava. Então essa relação que eu falei equilibrada, ela se mantinha equilibrada e eu sentia que eu estava aprendendo muito, mesmo tendo ficado 18 anos numa empresa, que hoje em dia a gente sabe que é raro isso, né? Mas não era a mesma empresa, porque o Google, obviamente, mudou muito, cresceu muito. Eu entrei e tinha, sei lá, 40, 50 pessoas. Também trabalha por núcleos, né? Então você vive... A gente brincava, né? Quando eu trabalhei lá na operação, que a gente vivia 4 anos em 1 ano. Porque um quarter parecia 1 ano. É verdade. É eterno, muitas vezes. Às vezes eu me sentia, sabe, no Titanic, que assim, já faz 84 anos. Sim. Mas, então isso me motivava, porque no final das contas, sendo a mesma empresa, não era a mesma função o tempo todo, não era o mesmo dia a dia o tempo todo, não eram as mesmas pessoas que eu tinha contato o tempo todo. Então era uma troca eterna. E aí, toda essa parte aí no final, né, nos últimos 12 anos da minha carreira no Google, eu realmente estive à frente, né, de times de vendas ali dentro. E aí me motivava muito essa parte da troca com as pessoas e da liderança em si. E aí eu sempre entendi a liderança como uma posição muito de responsabilidade. Não é uma posição só para você falar assim, eu sou líder, eu tenho um time. Não tem nada a ver com isso. Quem estiver indo por esse lado, tá totalmente errado. Tá falando ao fracasso. Tanto é que sempre que alguém vinha conversar comigo no Google e falava assim, eu tenho vontade de ser gestor ou gestora. O que você acha que eu devo fazer? A primeira pergunta que eu fazia é, me fala as suas motivações para você ser. Que você quer isso. Para eu entender se aquelas motivações
não é que exista motivação certa ou errada, mas às vezes a pessoa tem uma motivação que ela vai acabar se frustrando lá na frente. Porque não é glamour. O fardo de uma liderança, ele é grande, né? Então você vai lidar com pessoas, você vai conduzir pessoas e você pode ser um agente, não só motivador, mas um agente que pode salvar vidas, literalmente. Você pode enxergar coisas que outros não estão vendo e você vai conduzindo tudo aquilo, toda aquela operação. Esse é o lado humano. Mas quando a gente olha para a organização, a gente está falando de números. Então a gente tem que ser prático. E o líder, ele tá bem no meio. Ele tá entre a cobrança da operação, entre a cobrança dos seus outros gestores. Então você fica ali... Tem que saber ter jogo de cintura, né? Então, é um cargo com um fardo bem pesado, então... É uma delícia, eu adorava, porque era uma coisa, assim, eu entendia a responsabilidade que eu tinha a chance de trabalhar como eu falei, com pessoas brilhantes, então eu aprendia muito, e eu acho que eu entendia o tamanho da responsabilidade e tentava, com isso também, agir com responsabilidade, Sim. com empatia e sempre entendendo como... Eu sempre falei o seguinte, a liderança, ela não é alguém, pelo menos a liderança que eu acredito, eu sei que tem várias formas, a liderança que eu acredito não é alguém que vai chegar e vai apontar o dedo e ditar regras e liderar pelo controle, sabe? Eu acredito muito em referência, eu acredito muito em você ser, como líder, uma ferramenta praticamente para o seu time. Isso. Né? Claro. Você é um instrumento, você é uma referência, né? Você é a régua ali da galera. Então, eles vão se espelhar em você e você pode conduzir esse time, né? Para crescer também, para ver outros líderes. Então, isso, no final das contas, nos últimos 10, 12 anos de Google, foi o que mais me inspirou. Pessoas. Que é o tema desse podcast, que é falar sobre pessoas. E o desafio, Gabi, é muito desafiador, porque quando você acha... E eu falo o seguinte, o líder que um dia chegar e falar assim, eu aprendi tudo, tá fazendo tudo errado. Porque quando você acha que você aprendeu uma coisa, surge uma outra situação que você nunca viveu. Porque são pessoas, e as pessoas têm suas histórias, têm seus medos, têm seus pontos fortes, têm seus pontos de desenvolvimento, você tem os seus próprios, então... É um eterno você tentar entender como lidar com aquelas situações. É por isso que eu até acho legal, eu até falei... Desculpa, tosse. Eu até falei num outro podcast sobre isso. Que é legal você ter um time diverso, né? Com diversas características, porque você pode cobrir diversos pontos cegos se você tiver uma operação muito igualzinha. Então, você ter essa diversidade é bem interessante. Que entra tudo isso que você falou, né, Fabi? Sim. E eu acho que a diversidade... Primeiro, né? Tem até um ex-Googler também, que depois foi pra Meta, que é o Luciano Santos, que ele tem um livro muito bom, inclusive, que é sobre desenvolvimento de carreira. O Luciano Santos, ele fala muito sobre a importância de você contratar pessoas melhores do que você, na grande maioria. E aí, eu acho que entra também a capacidade do líder de... Coloca teu ego debaixo, sabe? Coloca teu ego na mochila, esquece ele, porque não é sobre ego, né? É sobre você formar um time que ele seja funcional para o que você precisa, para aquela área, para aquela corporação, para aquele momento da corporação. E eu acredito muito em complementariedade, muito. Até porque quando você tem uma pessoa que é, por exemplo, que o ponto forte da pessoa vai ser storytelling, o outro vai ser um ponto forte mais técnico, o outro vai ser um ponto forte mais de negociação, de networking. Essas pessoas vão trazer pontos de vista muito complementares que, se fosse todo mundo igual, você nunca teria pensado nessas... Então, as organizações, elas têm conselheiros. E, normalmente, os conselheiros também são diversificados. Então, eu vou ter um especialista em marketing, vou ter um especialista em finanças, para, justamente, o papel do conselheiro é trazer o externo para dentro da corporação com o seu olhar, com o seu viés, né? Sim. Então, eu acho que quando você monta um time, é importante essa diversidade justamente por conta disso. Então, que nem na nossa operação lá da agência, eu tenho 2 perfis para trabalhar social media. Uma que tem um perfil extremamente de jornalismo, que escreve coisas mais técnicas, e eu tenho outro perfil que é extremamente criativo. Elas fazem a mesma função, mas são complementares. Então, quando uma precisa de ajuda, a outra com certeza consegue apoiar. Então, isso é tão valioso, é muito valioso mesmo, assim.
Quantas vezes eu me peguei já pensando num projeto ou em alguma coisa de algum cliente e que você acha que você já esgotou todos os Vem pontos de alguém vista. de fora e fala, peraí, mas por que a gente não fez assim? E aí você fala, você tem total Tal razão. Vamos fazer. Então, isso era muito legal, esse dia a dia, sabe? E quando você trabalha com liderança direta de pessoas, nenhum dia é igual ao outro. Né? Eu falo que quando a gente entrava numa sala para fazer, né, as reuniões 1 a 1 ali, a gente fecha a porta, a gente nunca sabe o que vem. Podem vir coisas maravilhosas, pode vir uma história da pessoa de estar passando por alguma dificuldade, que você precisa ajudar ali de alguma forma, ou então que a pessoa não está se sentindo bem, está precisando de alguma ajuda. Você nunca sabe o que vai saber. Você nunca sabe o que vai passar. Então, isso para mim era muito legal, porque, querendo ou não, eu conseguia também me sentir útil, né? E conseguia entender onde eu conseguia encaixar as minhas fortalezas dentro daquele contexto como um todo. E aprendia muito com aquelas Fabi, pessoas todas. você falando isso, eu lembrei de um caso que eu acho que é legal comentar aqui. Eu era team leader da nossa operação, né, de builders. E nós éramos em 15 pessoas. E a minha gerente na época, o pai dela faleceu. E uma das pessoas do nosso time, também o pai faleceu na mesma semana. Então, a nossa gerente não foi, né, naquela semana. E essa nossa amiga também aconteceu a mesma coisa. E eu lembro muito claramente, assim, de eu entrar na operação, eu era team leader, e juntar todo mundo e falei, gente, que eu que fui dar a notícia. Olha, aconteceu isso. Nós vamos passar por uma turbulência agora. E mais do que nunca, a gente tem que se unir. Não como profissionais, mas como pessoas. Então, aí a gente se abraçou. Foi assim... Foi no Huddle que nós fizemos isso até. E foi muito emocionante. Eu quis trazer esse lado emocional para eles, pra gente ter solidariedade, pra gente cuidar um dos outros. Porque mais do que profissionais, nós somos pessoas. E isso faria com que a gente conseguisse lidar com aquela situação de uma forma mais... Não, eu não diria mais fácil, mas menos pior. Sim, e assim, acho que é um exemplo ótimo e bom ver que tem líderes que pensam assim, né, Gabi? Porque eu sempre tento me colocar no lugar do outro. Apesar da gente nunca conseguir se colocar no lugar do outro, porque cada um é um universo em si, né? O que a gente acha que o outro tá sentindo, às vezes pode ser totalmente diferente o que ele tá sentindo de fato. Mas eu sempre gosto de tentar me aproximar o máximo possível do que o outro pode estar sentindo. E você imagina, assim, se você tem uma situação que você tem o falecimento do seu pai e da sua mãe. A meta, sinceramente, vai ser a última coisa que você tá pensando, sabe? E aí, eu acho que o papel do líder é fundamental, né, na hora de atuar, para você ter uma experiência que você vai ter um estresse a menos nesse momento, ou se você vai ter um estresse a mais, a pessoa ficar assim, mas isso é a meta, e a reunião, você precisa fazer não sei o quê. Então, é claro que a empresa, ela acontece em torno de processos, de números, de metas, etc., ainda mais um time de vendas. Só que eu acho que aí o papel do líder é fundamental e são nesses momentos que os líderes, na minha opinião, se destacam. Eu não acredito que um grande líder seja uma pessoa que não tenha humanidade. Eu acho que as duas coisas, elas é que nem água e óleo, não se mistura, né? Mas tem muita gente que acredita, né? Tem gente que acha assim, porque eu sou muito bom nisso, naquilo, eu vou ser um ótimo gestor, uma ótima gestora. Isso não necessariamente é verdade. Eu vi quantos casos de pessoas que eram incríveis quando trabalhavam ali como contribuidores individuais, que quando chega numa liderança, destrói o time. Porque, assim, entra como um rolo compressor, praticamente. E eu não acho que é por aí. Eu acho que não é sendo um rolo compressor que você vai conseguir resultado do seu time. Total. E, Fabi, em que momento que o seu mergulho saiu da carreira corporativa e foi pro fundo do mar? Acho que quando eu entendi que, né, depois de 20 anos ali, trabalhando toda a liderança de pessoas e etc, na verdade, eu precisava me liderar melhor, praticamente isso. Não, brincadeira, mas... Não, agora eu vou cuidar vou tirar foto de tubarão pra ficar... Na minha vida ficar mais fácil. Vamos lá, eu costumo falar o seguinte, porque eu gosto de falar algumas coisas quando pergunto, eu preciso colocar algumas histórias dentro dessa resposta, porque eu não acredito que uma grande decisão como foi essa, ela acontece por um único motivo ou
uma única situação que tenha acontecido. Eu acho que, no meu caso, pelo menos, foram várias coisas que foram acontecendo que foram me levando para um caminho onde, em algum momento, eu tive que chegar e falar, e aí? Qual vai ser? Você vai ter coragem ou não vai ter de fazer isso? Mas, assim, falando um pouquinho, dando um pouco de contexto, minha relação com o mar, ela sempre existiu. Sou carioca, como eu comentei. Eu morei no Rio, não morei no Rio minha vida inteira, eu morei no Rio até os meus 7, 8 anos, aí eu fui para Brasília, morei 8 anos em Brasília, então, obviamente, não tinha mar ali, mas eu tinha relação com água em Brasília, de certa forma. Voltei para o Rio e depois vim para São Paulo. Então, a relação com o mar, com a água em si, ela sempre aconteceu, sempre fui pra praia, etc. No meio do caminho disso, quando eu tinha uns 13 anos, eu fiz uma viagem com os meus pais, que teve um episódio que a gente fez um passeio, e aí eu pulei na água pra fazer snorkel, pra fazer alguma coisa assim. Não, você não vai me dizer que você tinha medo de mergulhar. Eu tinha medo de peixe. Nesse episódio, inclusive, que é o que eu vou contar. Medo de peixe. Eu passei, eu não tinha, eu passei, eu adquiri. Eu adquiri no meio do caminho um medinho de peixe, porque nesse passeio que eu fiz com os meus pais, acho que era o marinheiro que tava cuidando do passeio na época, ele teve a brilhante ideia, quando eu pulei na água, de jogar comida para peixe em cima de mim. Ai, que ótimo! Então, eu tive, do nada, centenas, sachê total dos peixinhos ali, e eles voando, assim, pra pegar comida e meio que batendo em mim, tá? Minha mãe tava do meu lado e tal. Depois desse dia, eu não queria ver peixe na minha frente. Pra eu pular na água, pra fazer snorkel, eu tinha que ter alguém do meu lado segurando minha mão, porque eu morria de medo. Nossa. Passei a morrer de medo. Virou Beleza, trauma. Contei isso pra falar que, assim, nesse meio do caminho teve uma estremecida ali na minha relação com o mar. De certa forma, continuei indo pra praia, obviamente, mas, né, os peixinhos ali, eu aqui. Até que em 2009, eu ia pra Noronha. A primeira vez que eu tava indo pra Noronha com uma amiga minha, que era do Google também. E essa minha amiga falou assim, por que a gente não faz um curso de mergulho? Eu não raciocinei na época que mergulho, peixes. Você não juntou? Não raciocinei, eu só falei, vamos. Bora. E aí, eu fiz o curso e foi ótimo na parte da piscina. Então, o curso de mergulho, você faz uma parte teórica, você faz uma parte na piscina e depois você vai pro mar. Teoria foi ótimo, piscina foi ótimo. Eu falei assim, nossa, eu domino isso, que massa. Fui pro mar. Quando eu tava no mar, que aí eu desci, tava lá uns 10, 12 metros, que eu entendi que eu estava a 10, 12 metros e que existiam peixes do meu lado, eu surtei. E aí eu tive... Vamos lá. Para chegar em 10 metros, 12 metros de profundidade, digamos que já é um caminho muito difícil só até chegar até lá. Então, você tá num horizonte absoluto de muita água. Lá embaixo, na profundezas do mar. Você lembrou que tinha peixe. Eu lembrei, porque assim, na verdade, pode parecer um contrassenso que eu falei, né? Eu percebi isso quando eu tava a 10 metros de profundidade. Mas o que acontece? Quando você começa o mergulho, ainda mais um primeiro mergulho que você acaba tendo muitas coisas ali pra pensar ao mesmo tempo. Muitas, Você vai descendo, você vai tendo que fazer isso. Você tem que equalizar. Pra tirar a pressão e etc. Enfim, eu tava entretida ali com as coisas que eu tinha que fazer até chegar onde tinha que chegar, que eram uns 10, 12 metros. Quando eu cheguei nesses 10, 12 metros, aí eu tive tempo de parar pra pensar. Sim, total. Aí eu falei, cheguei, passei, né, equalizei, consegui fazer tudo certinho, cheguei aqui. Aí, quando eu cheguei, era fundo, assim, era fundo, né, tinha fundo de areia e tal. Então, não é que tinha mais água pra baixo, a gente já tava no fundo. Aí eu olhei, aí eu comecei a ver a vida em si. Nossa. Falei, gente, tem coral, tem peixe, tem bicho. Aí eu surtei, eu tive uma crise de pânico no meu primeiro mergulho. Como é que você fez? Porque não pode subir rápido. Não pode. Aí a importância de você ter um bom instrutor, porque o instrutor já tinha me falado antes de eu mergulhar que ele não ia me deixar subir se isso acontecesse. Não falou só pra mim, falou pra todo mundo. Porque quando você tá no desespero, você quer chegar na superfície mais rápido possível, só que não pode. Seu pulmãozinho... Você pode morrer, isso literalmente. Então, ele
me acalmou, ele conseguiu me acalmar. Aí eu consegui fazer um mergulho, e aí depois disso as coisas melhoraram. Então eu sou muito grata a esse instrutor, porque no final das contas, se ele tivesse me deixado subir, Ele poderia, mesmo que fosse uma subida mais controlada, eu nunca mais ia ter entrado na água. poderia ter feito o efeito contrário. Ele poderia, mais uma vez, te traumatizar naquela situação. Aí, quando eu entendi que ali embaixo estava tudo certo, que os peixinhos estavam vivendo a vida deles na boa, e que eu que era meio que a visitante ali, que estava tudo direitinho, que eles não estavam querendo vir pra cima de mim, aí eu me acalmei e aí as coisas foram. Então, o mergulho entrou na minha vida em 2009. Em 2012, a foto subaquática entrou na minha vida, né? Que aí eu acho que a gente começa a falar um pouco de foto. Mas até então, tudo isso era só hobby. Ah, só dando spoiler aqui, Fabi é premiada em fotografia, não só no Brasil, mas no mundo. Então fiquem até o final, porque a gente vai falar sobre essa história. A parte tímida fica com vergonha quando fala, né? Seus divertidamente agora. Mas aí, assim, a foto... então, o mergulho entrou em 2009, a foto entrou em 2012. Mas hobby, até então. E assim foi até 2023, 2024. Eu saí do Google, de fato, em 2024, né? Em julho de 2024. Mas aí entra... Então, isso é a parte do mergulho, que são várias coisas que eu preciso falar. Como eu falei, não é uma coisa só. São vários acontecimentos para chegar na minha decisão de realmente mudar, né? De carreira, mudar de vida. Então, guarda na caixinha essa parte do mergulho da foto. E até então, hobby, tava tudo ótimo, trabalhava, ganhava dinheiro para pagar minhas viagens de mergulho, né? Sim. Ganhava para gastar nas férias. Era basicamente isso. Até que, em 2023, a vida chegou e falou assim: Fabi, não bastando depois de já ter passado por pandemia, que a gente tava falando um pouco aqui antes, né, de começar a gravação, pandemia, por uma série de coisas, em 2023, a vida chegou e falou assim: vamos dar uma reviravolta aqui. E eu tive uma questão de saúde, que eu acabei ficando internada 4 vezes ao longo do ano. Eu nunca tinha sido internada na minha vida, nunca tinha tido nada sério de saúde até então. E então eu fiquei internada 4 vezes no ano. Uma dessas vezes foi na África do Sul, durante uma viagem de mergulho. Inclusive, olha a curiosidade, a minha foto mais premiada até hoje, eu tirei dias antes de ficar internada, 11 dias na África do Sul. É seu presente. Tinha que compensar, né? Seu O equilíbrio. Exatamente. Mas assim, uma das vezes eu fiquei internada na África do Sul, 11 dias lá. E eu literalmente ouvi da equipe médica, nessa internação, que eu estava entrando em sepse, que eu podia morrer a qualquer momento. Nossa Senhora. E ali eu senti um medo que eu nem consigo descrever esse medo hoje. Eu senti um medo literalmente paralisante, tanto é que, né, eu acho que meu marido fala, ele estava me ajudando a resolver algumas coisas burocráticas, né, de seguro de saúde e tal, naquele momento, falando com um médico aqui no Brasil, falando com um monte de gente lá na África também. Ele falou que naquele momento ele me perdeu mentalmente, porque eu entrei em parafuso, porque eu falei, gente, eu tô morrendo, e etc, enfim. E aí, eu nunca mais fui a mesma depois disso. Estranho seria se eu fosse, né? Mas é importante eu falar isso. Assim, deu tudo certo, saí da África, fiquei uns dias internado lá, voltei pro Brasil, passei por uma cirurgia aqui no Brasil, onde eu retirei uma parte do intestino. Então... Foi tranquilo ou você ficou receosa do não, voo? Aí é outra história, que é outro parênteses dentro da... São vários parênteses aqui que a gente vai fazendo. O que aconteceu? O que eu tive lá, eles queriam me operar de emergência na África do Sul. Foi uma questão no intestino, posso falar que não tem problema nenhum. Foi diverticulite com perfuração no intestino. No caso da África, eu tava com micro e macro perfuração no meu intestino. Então, foi essa questão de, tá entrando em sepse, etc. No final das contas, eu não estava necessariamente na situação que eles achavam que era... Tava grave, mas não a ponto de vou morrer daqui a 5 minutos. Apesar de, obviamente, ter tido risco ali realmente de vir a óbito, etc. Mas o que a médica falou? Ela queria me operar lá e a gente não queria ser operado lá. Claro que se precisasse, sim, a gente operaria. Mas a gente não queria que eu fosse operado lá porque a cirurgia ia ser muito mais invasiva, ia acarretar numa colocada de bolsa de colostomia. E não que, assim, eu acho que se precisar fazer, faz. Só que o meu médico aqui do Brasil falou assim, não é essa a única solução que você tem. Ele já acompanhava o meu caso, então falava, não é essa a única opção que você tem. E aí essa médica começou a falar o seguinte, no final das contas, não operei lá, ela aceitou entrar com antibiótico pra gente tentar fazer um teste pra ver se eu respondia, etc. Mas ela falou assim, em 5 ou 6 dias, a gente faz uma nova tomografia
e a gente vê como que você tá. E dependendo de como você estiver, eu te libero pra voltar pro Brasil, só que você tem que voltar de UTI aérea. Nossa, família. Aí começou uma outra... Enfim, não dá, a gente pode ficar 5 horas falando só sobre essa história, assim. Enfim, Mas obviamente... você voltou de UTI aérea? Não. Não? Tá. Mas aí foi um outro processo pra convencer a médica, e aí meu médico aqui do Brasil falava assim, olha, não acho que precise disso. Eu acho que você vai estabilizar em 5, 6 dias, e aí você pode, né, talvez no 7º, 8º dia, vir pro Brasil num voo comercial mesmo, etc. E a gente vê o que a gente faz aqui quando você chegar. Porque eu tinha esse médico me acompanhando que era especializado na questão que eu tava tendo. E a médica lá na África não era, né? Ela era uma cirurgia geral. E aí a gente começou um outro processo de convencimento da médica sobre eu não precisar da UTI aérea e tentar vir num voo comercial. Resumindo, a história foi super longa. Eu voltei num voo comercial, mas ela me deu a condição de sem business, porque eu não podia voltar sentada o tempo todo, eu tinha que voltar, né, deitada, com um médico me acompanhando o voo inteiro. Uhum. A gente não voltou com um médico propriamente dito, mas veio uma enfermeira Junto com vocês? junto comigo, o voo inteiro, assim, da África até o Brasil. Ela veio, coitada, ela chegou no Brasil, dormiu uma noite e voltou pra África no dia seguinte. E aí ela vinha, enfim, né, monitorando sinais vitais, etc, mas... Foi melhor do que qualquer outra Foi situação, melhor que qualquer outra situação. esboçada ali. E aí isso fez eu, obviamente, questionar muitas coisas, né, de como eu estava vivendo. E aí eu passei a me fazer uma pergunta que é a pergunta que me guia até hoje, eu espero que me guie para sempre, que é: como eu quero viver o resto da minha vida? Porque eu nunca tinha parado para pensar na minha finitude. Eu sempre falo isso, né? Eu tenho falado isso recentemente. Já pensei na finitude dos meus avós, a gente pensa, apesar de não querer, na finitude dos nossos pais, porque é a ordem natural das coisas. A gente sempre deixa a gente de lado, né? A gente, acho que a gente tem até um complexo de super-homem, de achar que a gente é... Principalmente quem mora em São Paulo, acho que no Rio também, que a vida é acelerada, né? Então você não tem tempo para se pensar em si, né? Então, eu acho que isso acarreta nesses problemas. E eu acho que o brasileiro em si é muito acostumado a não olhar muito lá na frente. A gente tá vendo muito agora. Os europeus, por exemplo, por causa de muitas guerras, né? Eles já têm muitos receios, então eles são mais prevenidos, né? Eles olham muito lá na frente. E às vezes até deixam de tomar decisões por conta disso, por receio, por medo. Sim. E a gente não tem isso. Então, a gente não costuma olhar lá na frente. Então, pensar que na finitude é importante. Dá um certo medo ali, mas é importante, né? E aí eu comecei a me perguntar, como eu quero viver o resto da minha vida? E aí, quando eu falo isso, as pessoas meio que arregalam o olho e falam assim, nossa, mas você tá pensando, né, no final da sua vida? Não, o resto da minha vida pode acontecer daqui a 50, né? O fim da minha vida pode acontecer daqui a 50, 60 anos. Como pode ser? Pode acontecer daqui a 5 anos. E eu nunca tinha entendido que pode acontecer daqui a 5 anos, ou 5 dias, ou sei lá. Sempre achei que fosse ser mais para 50 anos, né? E aí, com isso, eu comecei a analisar tudo em volta da minha vida, assim. Aí eu comecei a analisar as 7 saúdes, né? Voltando um pouco de estrutura de mundo corporativo, eu comecei a analisar as minhas 7 saúdes. Que eu nunca consigo lembrar todas elas de cabeça, mas que é saúde mental, espiritual, física, emocional / intelectual, financeira, profissional... Já 7. E falta uma, que eu não vou lembrar. Mas enfim, comecei a analisar todas essas minhas saúdes para entender como que as coisas estavam. E aí eu entendi que muitas dessas saúdes, elas estavam desequilibradas na vida que eu estava levando, né? E eu comecei a me perguntar o que eu poderia fazer para melhorar. Todas elas. E aí foi quando começou a vir a ideia de... E aí, será que vir mais forte? Né? Eu sempre, nos últimos anos eu estava me perguntando um pouco sobre a questão da vida corporativa, se eu queria ficar nisso para sempre, se eu queria fazer alguma coisa diferente, etc. Pelo menos, né, alguma coisa diferente dos moldes que eu estava acostumada como vida corporativa. Mas isso começou a vir mais forte depois desse acontecimento. Foi seu gatilho, né? E até porque parte de eu ter adoecido tem a ver também com o ritmo intenso, insano de trabalho que a gente acaba vivendo aqui, né?
E aí eu vi que tinha muita coisa desestabilizada ali, mas eu coloquei meio que de lado. Comecei a pensar, coloquei de lado, aí eu nunca vou esquecer que uma das vezes que eu tava internada em 2023 aqui em São Paulo, eu na cama do hospital fazendo conta para entender se era factível em algum momento eu sair do mundo corporativo e fazer alguma outra coisa. Né? Então começou aí uma parte de planejamento, 2023. Até que aí a vida falou assim, Fabi, você ainda não tomou sua decisão? Você não teve coragem suficiente? Então eu vou te dar mais um empurrãozinho. E aí em 2024, eu recebi a notícia lá no Google de que a vaga que eu estava, que eu amava a vaga que eu estava 2 anos e meio, a vaga que eu estava, ela não existiria mais e que eu seria realocada para uma outra área. Vaga, né? Dentro da mesma área de vendas, mas num outro time. Um time incrível também, de pessoas que eu admiro, que eu adoro, que eu tenho contato até hoje. E que seria incrível, obviamente, trabalhar lá pelas pessoas. Mas era uma função que, querendo ou não, eu já tinha desenvolvido uns anos antes. Sim, você não queria... você gostava muito de onde você estava. E você não tinha aptidão ou vontade de voltar naquela posição que você já teve um dia. Que eu sentia que eu já tinha concluído o seu ciclo. Eu já tinha conseguido desenvolver as habilidades que eu falei que eu gostaria de desenvolver, né? Sim, lá atrás já tinha desenvolvido parte dessas habilidades, ou quase a totalidade delas. E aí, eu comecei a entender, falando, tudo que eu falei de relação saudável, essa relação tá começando a ficar desbalanceada. Então, eu entendia o que eu conseguia levar pro time, em termos de experiência, de background, etc. Mas eu não estava vendo o que eu ia conseguir me beneficiar, além do que eu já tinha conseguido me desenvolver, na direção do que eu queria, caso eu continuasse na vida corporativa. E aí, eu acredito que as melhores relações terminam no momento certo, quando tem que terminar, sem prolongar nada, sabe? Pra terminar com admiração, com respeito, etc. E eu falei, bom, acho que meu ciclo aqui encerrou. Até porque, voltando a falar sobre pessoas, não seria justo, e a responsabilidade da liderança, não seria justo eu, como líder, ir para uma cadeira que eu não queria estar naquela cadeira. Sim, isso ia cair sobre todos, porque todo mundo ia sentir isso, né, sem querer. Ia ver. Todo mundo me conhecia, assim, conhecia o meu trabalho, então ia ver que a Fabi não estava no máximo do seu brilho ou do seu potencial, né? E eu falei, não é justo comigo, não é justo com os outros. Aí eu voltei para essas minhas saúdes e falei assim, bom, e se eu tomar uma decisão de sair aqui? Agora. Como que essas saúdes se equilibram? E aí, eu vi que quase todas iriam se equilibrariam. Claro que sempre vai ter uma ou outra que vai ficar um pouco mais ali desequilibrada. E a minha grande preocupação era a saúde financeira, principalmente. Sim. Né? Mas aí, eu fazendo minhas continhas ali, eu falei, deixa eu entender o respiro que eu tenho aqui. E aí, eu entendi que fazia sentido. Então, não foi um momento específico que eu falei, nossa, então eu vou focar no mergulho ou na fotografia subaquática. Foram várias coisas que eu acho que a vida foi meio que me mostrando, assim, ó, se não tiver mais claro do que isso, eu não sei mais o que fazer pra você. Aí eu tomei coragem de decidir. E falando sobre coragem, a gente também trabalha medos, né, que a gente lida. Eu acho que, eu até tava conversando com o Rô sobre isso. O Rô, pra quem não sabe, é meu marido, que é meu sócio e tá sentado aqui atrás. Mas eu tava conversando com ele sobre isso, porque o medo na medida certa, ele é um impulsionador. Só que o medo na medida errada, ele te prende. Então, como que é lidar com o medo? Porque você lidou com medo em diversas frentes. O medo de sair da operação, né? Largar a carreira corporativa. O medo de entrar numa nova carreira. E o medo em si, de mergulhar. Como que você lida com o medo? O que é o medo pra você? Eu não sei se eu sei definir o que é o medo pra mim. Mas eu acho que eu aprendi ao longo desses anos todos, principalmente dos últimos anos, que o medo é uma constante. Isso é desesperador e libertador ao mesmo tempo. Desesperador porque se você se prender à frase de que o medo é uma constante, você vai paralisar, você vai pro efeito paralisante do medo. Mas se você pensa que ele é uma constante no sentido de, tá, e aí? Como que eu consigo conviver com isso de certa forma? Você começa a entender, primeiro, os gatilhos que te levam a ter medo e quais são os mecanismos que você consegue ter para você tentar superar eles de certa forma. Então, vou dar alguns exemplos bobos, assim, de medo, mas se você tá há muito tempo no mesmo lugar,
você tem o medo de não estar aprendendo coisas novas, de não ser mais relevante ou não estar atual no trabalho que você está fazendo. Por exemplo, se você muda, você tem aquele frio na barriga, aquele medo do desconhecido. E aí, o que vai ser? Se você, sei lá, vai fazer uma apresentação em público, se você não é uma pessoa tão ali, né, tão naturalmente speaker ali, apresentador, você vai ter o medo de, e aí, será que eu vou esquecer? Então, assim, o medo, ele sempre O que as pessoas vão achar, o que elas vão falar. A neurociência explica que o nosso cérebro, ele sempre vai tentar nos proteger. Então, é normal que ele crie coisas na nossa cabeça para nos proteger, para nos reter, Sim. Né? Então, uma pessoa ansiosa, nossa, é mais fácil a gente criar situações, a gente problematiza situações para que nos proteja mesmo. E aí a nossa função, que aí entra a inteligência emocional, de saber controlar isso. O quanto que isso é verdade, o quanto disso que nós estamos projetando não é verdade, Sim. Né? Então eu acho que o medo entra nisso, né? Essa questão de medo a gente sempre vai ter, sempre vai existir. E aí a inteligência emocional que vai equilibrar o quanto eu devo ter medo ou não. Sim, sim. E o medo é irracional. Não, é totalmente irracional. Claro, tem níveis de medo. Tem gente que tem pavor, sei lá, de aranha, de cobra, de tubarão, do que quer que seja. Sim, é irracional. Né? Claro que nessa parte, dependendo do tamanho do medo, da fobia, etc., é uma coisa que aí não é simplesmente, não é tão fácil trabalhar. Sim, aí é uma outra... É uma coisa que é muito maior. Sim, aí realmente uma situação que precisa ser tratada, né? Que Sim. aí realmente é uma... Mas, falando de medos do dia a dia, assim, ele é uma constante no final das contas, né? A própria síndrome de impostor, que sinta um monte, ela nada mais é, na minha opinião, do que uma das faces do medo. Que é medo de você não ser bom o suficiente, que é medo de você ser uma farsa. E eu sempre falava assim no Google, vão me descobrir. Eu sou uma farsa, vão me descobrir, e aí, sei lá, eu não vou estar aqui amanhã. Isso é muito legal. É muito legal das pessoas que estão nos assistindo, elas refletirem um pouco sobre isso. Porque às vezes, você não tem consciência disso, ninguém nunca te contou isso. E você tá vivendo essa constância sem, às vezes, ter necessidade. Né? Então, eu acho que é legal a gente falar sobre isso, sobre medo, porque, de fato, ele pode tanto ser um agente impulsionador, como um agente que vai te reter, né? E aí eu acho que a virada de chave é quando você consegue entender como transformar eles, sempre ou quase sempre, em agente impulsionadores. Né? Porque no final das contas, você vai ter medo. Então, no meu caso, falando dessa minha decisão, era medo. Tinha o que eu comentei da parte financeira, né? Porque, obviamente, faz diferença você ter um salário pingando ali todos os meses. E hoje em dia eu não tenho mais isso. Hoje em dia, a minha renda, ela acaba sendo muito mais irregular, totalmente irregular, né? Falando de instabilidade, no caso, do que antes. Mas é um risco que eu estava disposta a correr e que eu fiz de forma muito consciente, depois de fazer muitos cálculos, etc. Então, tinha medo do desconhecido, de largar uma vida totalmente consolidada num emprego dos sonhos, querendo ou não, numa empresa que todo mundo considera dos sonhos, para dar literalmente um passo para o desconhecido, para algo que não tinha absolutamente nada de garantia. Isso eu acho que é um mérito. Parabéns, viu, Fabi? Porque é muito difícil tomar uma decisão como essa, mas, ao mesmo tempo, é muito libertador, porque você se encontra. E quantos % da população que você representa? Eu acho que muitas pessoas gostariam de tomar essa decisão, de entender onde eu me encaixo, mas é algo que a maturidade vai te trazer isso. Não é algo imediatista. Você vai construindo isso ao longo dos anos, porque, de fato, a gente tem que se preparar para esse momento, né? Sim. E tomar essa decisão, ela é uma virtude. É uma oportunidade muito incrível que você pode trazer para você, né? Que no meu caso, eu acho que ali, naquele momento, né? Ali no ano passado, em 2024, eu entendi que se eu não tomasse a decisão naquele momento, eu não tomaria mais. Porque, como eu falei, a vida já tinha me dado muitos sinais ou situações ali que me faziam acreditar que era o momento de tomar. Então, se eu não tomasse ali, eu ia estar até hoje na vida corporativa, provavelmente
infeliz, querendo ou não, né? Claro, uma parte feliz ali, porque ia ter o salarinho pingando e etc., mas não colocando em prática todo o meu potencial que eu acho que eu tenho. E aí, uma das coisas que me guiou nessa decisão também é uma frase que eu acho que é muito incrível e que eu queria que todo mundo tivesse a chance de se encontrar nela em algum momento na vida, que é: o sentido da vida é você encontrar seu dom. O propósito é você compartilhá-lo com o mundo. Nossa, isso é muito bonito. E assim, eu me sinto muito sortuda, não estou falando que eu tenho um dom nem nada do tipo, mas eu me sinto muito sortuda em ter achado uma atividade que eu me encontre, que me dê paz pro coração, me dê felicidade, me complete de certa forma, e que eu consiga ainda, querendo ou não, levar uma mensagem que eu acho que é tão importante hoje em dia, né? De natureza, de conservação, enfim. Você falou isso, Fabi, eu lembrei, eu prestei consultoria em um salão lá no Morumbi. O Espaço Gra, a Gra, se estiver nos ouvindo. E ela falou exatamente isso. Ela falou: Deus me deu o dom da arte com a minha mão. Se eu um dia perder tudo, eu tenho minha mão, porque eu sei cortar cabelo. E é um dom que eu tenho. Então, o meu dom é cortar cabelos e é a minha mão. Uhum. E ela dá aula, né? Então, o dia que ela falou sobre isso, eu fiquei refletindo: qual que é o meu dom? Sabe? E eu acho que é importante a gente falar sobre dom, ou como a gente quiser chamar isso, para desmistificar um pouco também. Porque eu acho que muita gente acha que o dom é uma coisa que nasce com a pessoa. É uma coisa que, nossa, você cresceu desde pequenininho, você vai olhar e falar assim: eu tenho dom de tal coisa. Não. Dons podem ser, eu acredito, né? Se eu estiver falando besteira, me corrijam. Vamos debater aqui. Deixem aqui nos comentários. Eu acho que a gente vai descobrindo aptidões que a gente pode lapidar e, sabe, talvez algumas pessoas vão chamar isso de dom. Mas assim, a fotografia nunca foi um dom, digamos assim. Não é que, nossa, desde pequena eu tenho contato com fotografia. Eu comecei a ter contato com fotografia em 2012. Preciso fazer as contas de quantos anos eu tinha, mas há 13 anos atrás, com quase 30 anos. E sabe isso que você falou, Fabi? Sempre foi uma preocupação minha com meu filho. Eu vou e sempre observar ele e ver aonde que ele tem alguma vocação natural dele, que eu perceba que ele goste. Porque eu não sei se você já parou pra pensar, mas, por exemplo, eu tenho uma pessoa que ela não vai bem em matemática. O que ela faz? Reforço em matemática. Só que ela vai muito bem em artes. O que ela faz? Nada. Uhum. Então, ao invés de eu dar esse reforço em matemática, ela tem que sim saber o básico, ela tem que entender. Mas imagina se esse reforço fosse onde ela já ia bem. Ela ia voar muito mais, né? Ia ser exponencial. Exponencial. Então, eu acho que assim, nós como os pais temos a responsabilidade de não projetar os nossos desejos sobre os nossos filhos e olhar eles de forma genuína a ponto de você realmente perceber: não, meu filho ele é bom em canto. Então vamos estimular Vou estimular ele nisso. Sim. E coisas que sejam naturais dele, porque é isso. Às vezes você pode ser que você já tinha alguma vocação quando você era criança, mas foi algo que passou batido, ninguém percebeu e foi evoluindo e você foi aprendendo isso na sua vida adulta. Então é um ponto que eu acho muito legal a gente falar. Sim. E eu acho que também existe, no meu caso, tô até refletindo aqui enquanto você fala. Acho que no meu caso da foto, acho que eu nunca tinha dado nenhum sinal de que foto era uma coisa minha. Muito pelo contrário, eu achava que eu não tinha olhar nenhum pra foto. Pra você ver como as coisas vão mudando. Hoje em dia eu vejo foto nas coisas, sabe? Eu olho pra uma cena, eu já imagino uma foto na minha cabeça. Nunca tinha sido. Porque a gente treina também esse olhar, né? É algo que pode ser... É isso que você falou mesmo, de... Então, eu acho que desmistificando aqui, dom não necessariamente, pode ser que tenha dom sim, que a pessoa desde pequena já faça aquilo, mas não. E às vezes vai surgir no meio da sua vida. E eu ouvi muita gente já falando assim: nossa, eu acho tão legal que você descobriu uma paixão. Eu queria muito descobrir uma outra paixão, porque a minha vida se resume à minha vida familiar e à minha vida corporativa, por exemplo. E aí o que eu geralmente falo para as pessoas se dá a chance de conhecer coisas que você nem imaginava que você poderia gostar.
Porque foi assim que eu descobri minhas grandes paixões, né? Eu mergulho com medo de peixe e foto sem nunca ter imaginado, sem nunca ter pego uma câmera, praticamente. Né? A minha psicóloga, ela fala, enfrente um medo por dia, aprenda uma coisa nova por dia. É isso. É isso. É como que você testa coisas novas, sabe? Seja curioso, vai atrás de algumas coisas. Pode ser que você não goste daquilo, mas pode ser que você descubra algo que você nem fazia ideia que você gostava. Ô, Fabi, então quer dizer que você é uma pessoa premiada em um ano, Fabi? Conta Essa é a pra parte gente. que eu fico tímida. Como assim, Brasil? Conta pra gente. Eu tive a felicidade de ter algumas fotos premiadas. Isso, né? E aí, tirando a vergonha, tentando colocar aqui, né? Pra fora a vergonha, de certa forma. Eu fico realmente tímida com esse assunto, mas eu acho que é importante falar pelo seguinte: os prêmios, querendo ou não, eles também foram importantes na minha construção de confiança para tomar essa decisão. Então, acho que isso foi uma das coisas, quando eu olho o lugar de importância dos prêmios, isso foi uma das coisas. Então, o primeiro prêmio que eu ganhei, que foi o mais importante... Foi o da África do Sul? Não, porque isso foi antes da... Isso foi... Não, eu ganhei o prêmio depois da África, mas não foi a foto da África. Tá. Eu já tinha operado, foi no começo do ano passado esse prêmio, em 2024. Mas foi o prêmio mais importante que eu já ganhei até hoje em termos de importância do concurso em si. E eu inscrevi as fotos muito mais porque é um concurso que eu sabia da seriedade dele e para eu pegar os feedbacks dos jurados, porque é um concurso que você consegue ver até onde suas fotos foram em termos de né? Então, parou na primeira fase, parou na segunda, tal, chegou na final. O que é avaliado nesse concurso? Eu tenho uma curiosidade sobre isso. Vai depender muito de cada concurso. Mas tem uma parte técnica da fotografia, tem uma parte do que, né, algumas pessoas chamariam de efeitual da foto, sim, no sentido... A parte técnica é tipo de lente, configuração da câmera... se o objeto tá focado, se não tá, aí você tem coisas específicas onde focar o objeto, por exemplo, se você tá tirando uma foto de um peixe pequenininho, o olho do peixe tá focado, né? Ou tá totalmente fora de foco, você tá usando alguma técnica que seja criativa ali, que seja uma coisa nova, que não é tão vista assim, a composição da foto tá bonita. Então, assim, tem algum comportamento que seja diferente ou que não é tão comum ser visto. Então, assim, depende muito, e aí tem várias categorias, né, no concurso. Então, esse concurso, que foi o primeiro que eu ganhei, é um concurso específico de fotografia subaquática. Ele chama Underwater Photographer of the Year, UPY, né, as siglas dele. E é o concurso de fotografia sub mais importante do mundo. Assim. E eu submeti as fotos... num primeiro momento, para ter o feedback dos jurados, porque eu ia querer saber até onde as fotos chegariam para entender como que as minhas fotos estavam sendo vistas por fotógrafos que eu admiro. Sim, para você criar um parâmetro de evolução. Só que eu realmente não imaginei que eu fosse ser premiada. Não imaginei mesmo, ainda mais num concurso que eu sabia que era super difícil, etc. E calhou que eu tive a sorte de principiante. E eu fui premiada. E isso foi antes de eu tomar a decisão, e olha como são as coisas, antes de eu tomar a decisão de sair do Google e antes de eu ficar sabendo que a minha vaga tinha sido alterada. Que seria alterada. Então, esse concurso foi em fevereiro, o resultado. Em abril, eu fiquei sabendo. Olha como parece que as coisas vão se encaixando. Encaixa, né? Então, isso veio, de certa forma, como quase uma validação. Falando assim, olha, você tem fotos legais, né? Seu trabalho é de qualidade. Se isso não te motivasse... E aí, eu acabei entendendo ali que tinha alguma mensagem a ser passada. E assim, eu tinha sido encorajada por uma outra fotógrafa brasileira, que eu sempre gosto de falar dela quando eu falo de concursos, que ela chama Paula Viana, uma fotógrafa subaquática também, hoje ela mora na Austrália. Ela foi a primeira pessoa que virou e falou assim, Fabi, você tem foto para concurso, submete. E eu falava, Paulinha, eu não tenho. Que viagem. E aí eu acabei fazendo umas sessões com ela, pra ela falar assim, eu acho que essa foto é boa para concurso, acho que essa não funciona, etc. No final das contas, nem foi nenhuma dessas fotos que foi premiada. Mas foi importante eu começar a pensar sobre, né? Sim. Quando eu falei com ela. E aí, entendendo a validação disso e entendendo
a exposição que o concurso acabou me dando, eu falei, quando eu tomei a decisão de sair da vida corporativa, eu falei, tá aí, o concurso ele pode ser uma ferramenta importante, não como missão da minha vida, mas para eu desenhar uma estratégia em torno disso, quando eu pensar no desenvolvimento da minha carreira como fotógrafa. É um ótimo parâmetro, né? É uma validação de terceiros, né? E é um direcionamento para você ter uma diretriz, né? Você não ficar pisando em falso e você ter um caminho que te dê previsibilidade, que te dê uma visão de futuro, né? Uma estabilidade. Sim. Não, e assim, literalmente, é uma validação de terceiro, assim como, né, no mundo corporativo você tem, melhores empresas para se trabalhar, great place to work, etc, né? Quem falou que é a melhor empresa? Ó, tem um terceiro aqui falando que é a melhor empresa. O concurso, querendo ou não, Sim. É um paralelo, pode ser meio um paralelo com relação a isso. E aí, quando eu pensei e desenvolvi o planejamento e estratégia da minha carreira, porque eu tenho, sim, um planejamento de onde eu quero chegar e como eu quero chegar para minha carreira de fotógrafa, eu entendi que o concurso, ele tinha um papel importante para atingir alguns desses objetivos. Então, no último 1 ano e pouco, eu tenho focado em submeter minhas fotos para concurso, e aí acaba que alguns prêmios vão vindo. Sim. Né? Alguns outros também não, e tá tudo certo. Inclusive, Fabi, você estava com uma exposição, né? Ainda está ativa, não? Não, ela encerrou final de outubro. E aí eu tô agora com depressão pós-exposição. E você sabe que ontem eu comentei com meu marido que, se o shopping estiver ouvindo isso, eu comentei ontem com meu marido, porque eles já estão com uma nova exposição. É um negócio muito legal que esse shopping faz, que é o Shopping Center 3, que fica ali na Paulista. Na Paulista. Eles têm um projeto chamado Caminhos da Arte, que eles fazem exposições de fotografia ao longo do ano para ter uma exposição gratuita ali para o público, para que o público tenha acesso à cultura, né? A uma expressão artística ali. Então tem várias exposições. E a minha terminou dia 31 de outubro e começou agora uma de aviação. Tanto é que a gente até brincava, falava, vai do mar pro ar. Né? Nossa, literalmente. E aí, quando eu vi, eles fazem um trabalho muito legal de comunicação visual e etc. Eles fazem um trabalho muito bem feito. E aí, quando eu vi eles anunciando agora de aviação, eu falei assim, gente, mas eles não deram nem tempo do defunto esfriar. Brincadeira, gente. Mas ontem eu falei pro Rafa, eu falei assim, nossa, amor, eles não deram nem tempo do defunto esfriar, eu tô com depressão pós-exposição. Mas foi muito legal. E eles fizeram uma parceria com o Museu de Oceanografia da USP. E aí, foi incrível, assim, o museu, ele doou alguns itens do acervo para complementar a exposição. Então, eu brinco que é a junção de arte com ciência, que é a melhor junção que pode existir. Sim. Porque você tem a foto ali, que acho que vai para uma camada mais emocional, e você tem a ciência trazendo fato mesmo, trazendo a realidade, enfim. Foi muito legal. Mas acabou. Quem sabe não temos alguma coisa nos próximos anos. Vai ter, eu tenho certeza. Agora que você entrou no caminho de exposições... Quem sabe? Foguete não dá ré. Elon Musk que não nos ouça. Foguete não dá ré. E, Fabi, pra gente caminhar agora pro encerramento, eu queria saber se tem alguma curiosidade do dia a dia de fotógrafo, porque no meu ponto de vista... fotógrafa subaquática. No meu ponto de vista de uma pessoa leiga, acho que tudo é curioso. Me conta 1 ou 2 curiosidades do seu dia a dia. Como que é planejar? Como que você decide? Se você tem medo estando lá embaixo? Acho que a primeira curiosidade, que eu acho que as pessoas às vezes confundem, isso eu acho que para qualquer fotógrafo, né? As pessoas acham que a gente só tira foto o tempo inteiro. Acho que eu tô mergulhando todos os dias, 10 horas por dia. E, na verdade, a parte do tirar a foto em si, ela é um percentual baixo, até relativamente baixo, perto de todas as outras coisas que envolvem, né, o trabalho de um fotógrafo. Então, tem um trabalho de planejamento, tem um trabalho, obviamente, da fotografia em si, tem um trabalho depois de seleção das fotos, de edição de imagem, de entender como que você quer contar a história, né, através da descrição daquela imagem. Tem a história que a foto, por si só, já fala, né, que eu acho que esse é um dos desafios.
e uma das potências da foto também, mas também tem como que você quer traduzir aquilo em palavras, de certa forma. Aí tem todo um trabalho de relacionamento, né, para que você, dependendo do objetivo que você tem, para que você vai falar com revista, você quer vender quadro, como que você quer fazer? Então tem uma série de outras atividades, além do simplesmente apertar, né, o botão da câmera. Mas falando sobre algumas das fases que eu acho que são as mais interessantes, que eu acho que é o planejamento e a execução em si. Eu costumo falar o seguinte, a forma como eu gosto de trabalhar, eu sei que cada fotógrafo vai ter sua forma de trabalhar, e eu sei que vai ter gente que vai discordar de mim em algumas dessas coisas. E tá tudo bem. Tá tudo bem, natural. Inclusive, um dos meus melhores amigos, que é um super fotógrafo também de Photosub, a gente discorda em algumas coisas sobre isso. Mas aí eu acho que é muito estilo de cada um. Tá. Eu gosto... Como que eu faço? Por exemplo, se eu vou para algum lugar que eu não conheço tanto esse lugar, nunca estive lá ou estive poucas vezes, eu estudo muito sobre esse lugar. Então, eu faço um trabalho prévio de entender o lugar, de entender quais são os animais que eu consigo encontrar lá, de entender quais são as condições, assim, geralmente, né? Claro que o mar sempre pode surpreender, mas quais são as condições, em média, ali, daqueles pontos de mergulho, profundidade, essas coisas, porque tudo isso, obviamente, vai impactar em como você vai optar por tirar a foto. Quais são os comportamentos desses animais que vivem lá? O que você pode ter a chance de ver ou não, se você tiver muita sorte, enfim. E aí eu faço uma lista de coisas que eu gostaria de conseguir ver, né? Animais que eu gostaria de conseguir ver, ou fotos que eu gostaria de conseguir tirar. Chegando no lugar, se eu tiver a chance de bater um papo com o guia de mergulho que for acompanhar a gente, antes do mergulho, eu converso com ele e falo assim, olha, eu gostaria de ver isso, meu objetivo é esse. Você sabe onde fica? Se você encontrar alguma dessas coisas, você me mostra, porque aí com isso você direciona. A comunicação é muito importante, né? Você direciona. Extremamente. Porque às vezes o guia vai te mostrar um bicho que um bicho é mó legal, só que não é o bicho que você quer ver. Então você perde um tempo valioso, às vezes, vendo coisas que não são necessariamente o seu foco. Você é a maestra, você já dá todas as linhas que você quer seguir, né? É muito melhor para você ter mais assertividade. Porque é isso que você falou, né? Você já sabe qual o destino daquela foto. Sim. Então você já tem ali um repertório que você precisa encaixar aquelas fotografias, né? Sim. E aí, assim, claro que vai ter coisa que você vai conseguir ver? Vai, e aí legal. Vai ter coisa que você não vai conseguir ver, e vai ter coisa que você não listou, que você vai ver e que você não vai ser surpreendida. Né? Então eu acho que existe essa parte do planejamento, mas o mais importante, eu acho que uma das habilidades mais importantes para você trabalhar com fotografia de natureza no geral, é você não ficar 100% preso ao seu planejamento. É você entender o que você tem disponível ali e trabalhar com o que você tem. E você ter o timing certo para você tirar uma foto, que essa foto conte uma história. Né? Teve uma vez que eu fui pro Atacama, no Chile, e tinha um fotógrafo da National Geographic. Ele tava nos vulcões. Eu esqueci o nome agora. Era um lago. Lá em cima. A gente tava quase 5.000 metros de altitude. E ele tava lá fazendo fotos e tal. Eu acho que deve ser algo do tipo. Ele deve ter feito uma estrutura do que ele tava imaginando, em qual ambiente ali do Atacama estaria, né? E tava ali de plantão. Provavelmente. E aí, provavelmente, ele vai ter que lidar ali, porque uma coisa é ele planejar, outra coisa é chegar lá, o clima não tá como ele pensou, né? Enfim, aí você tem que se virar com o que você tem. Ali na hora, eu acho que isso é um dos maiores desafios, mas também uma das maiores recompensas, quando a gente consegue, né, fazer uma foto que às vezes a gente não esperava, mas que a gente conseguiu pensar rápido o suficiente para que a técnica alinhe com a história que você quer contar e vai encaixar. Então, são algumas curiosidades. Se eu sinto medo, não sinto. Eu falo que o mar é meio que meu templo, de certa forma. Então, é o único lugar que eu me sinto realmente 100% no momento presente, sabe? Cabeça não para, cabeça não ansiosa, assim. E no mar eu descobri que existe um lugar onde todos os ruídos de fora do mar, eles cessam. E aí, ali no mar, sou eu, minha respiração, obviamente, sempre pensando na segurança e etc. Segurança em primeiro lugar. Mas é o lugar que eu tô ali pensando, vivendo o que vai acontecer, que eu nem sei o que vai acontecer. A natureza que vai ditar.
Então, acho que as principais curiosidades são essas, assim. E aí, tubarões não são vilões, gente. Muito pelo contrário, os bichos são incríveis e são fundamentais pro ecossistema inteiro, não só pro ecossistema marinho. E eles não são como a gente vê em filme Tubarão, em qualquer outro filme de tubarão que aparece por aí. Eles são super tranquilos, super graciosos, poderosos. Então, não tem Poderosos, com certeza. Poderosos. Quantos dentes tem numa boca de um tubarão? Nossa, eles têm fileiras de dentes. Fileiras. E aí os dentes vão caindo e vão nascendo de novo. Mas isso é muito interessante, porque muitas coisas do nosso cotidiano a gente sente ou a gente deduz que tá na nossa cultura como formação de pessoas que tem por culpa, né, por sua vez, o que a gente vê muito em cinema, que a gente vê assistindo nas TVs. É claro que tem ambientes que são perigosos, como no Recife, que lá tem alguns problemas, né, em relação a isso. Mas, de modo geral, se a gente não tivesse esses espelhos, pode ser que a gente tivesse uma outra visão sobre tubarões, né? Sim. Eu sou uma pessoa que tenho medo de tubarão, já fugi de tubarão grávida. Em outro momento eu conto essa história. Mas ele realmente não tinha feito nada de mal pra mim. Foi só medo mesmo, sabe? Aí a gente volta pra questão do medo ser irracional, né? Exato. A gente sente o um medo impulso, e você né? quer sair daquela situação só. Né? E os bichos estão lá só de boa, vivendo a vida deles tranquilamente. Ô, Fabi, e pra quem quer iniciar nessa carreira, você dá alguma dica? Na carreira de fotografia? Exatamente. Subaquática? Primeiro, aprenda a mergulhar e mergulhe bem. E só comece a tirar foto depois que você estiver confortável, seguro das suas habilidades como de mergulhador. Por alguns motivos. Primeiro, vem a questão da segurança da própria pessoa, porque quando a gente tira foto, a gente entra, é quase uma hipnose, né? Você entra ali num mundo que às vezes você perde a noção do tempo, realmente. E se você não está dominando absolutamente todas as outras coisas do mergulho, a chance de você, né, não dar tanta atenção para alguma coisa que é importante de segurança é grande. Ela existe. Então, segurança sempre em primeiro lugar. E aí, por que também é importante você dominar sempre as técnicas e etc? Porque se você não é um bom mergulhador, se você não tem uma flutuabilidade boa, que a gente chama, que é, ou seja, você conseguir ficar parado, sem ficar se mexendo, sem ficar subindo, descendo, batendo nas coisas, etc. Se você não tem uma flutuabilidade boa, enquanto você estiver tirando foto, você vai encostar em coisa, bater em coisa, etc. Você vai tanto prejudicar o meio ambiente, vai quebrar coral, vai fazer um monte de coisa e também corre risco, obviamente, de se machucar, de às vezes tocar em algum bicho que é venenoso, que tem espinho, enfim. Então, acho que a primeira coisa é isso, aprenda a mergulhar. E só depois que você estiver confortável, você vai pra foto. Tanto é que, se eu não me engano, não sei se foi na Tailândia ou na Indonésia, acho que é Tailândia. Eles estão começando a proibir, não sei se já tá valendo ou se vai começar a valer, proibir pessoas que começaram a mergulhar recentemente a descer com câmera pro mergulho. Por causa tanto do meio ambiente quanto da segurança das pessoas. Sim. E aí, depois que você tá confortável, que você quer ir pra fotografia, é estudar sempre, é entender o que você gosta na fotografia, porque vai ter gente que vai gostar de tirar foto de bicho pequenininho, vai ter gente que vai gostar de tirar foto de tubarão, vai ter gente que vai gostar de tirar foto de naufrágio, por exemplo. Vai ter gente que vai gostar de tirar foto de tudo, né? Vai querer mergulhar e vai tirar foto que vier. Entender só a linha, né? A linha de fotografia. Para que você consiga estudar. Então, assim, ter sua assinatura também, né? Para ter sua assinatura, isso é uma coisa muito importante, realmente. Mas acho que principalmente, assim, se inspirar e estudar com pessoas que você admira e que entendem muito daquilo que você quer desenvolver. Então, por mais que eu ache que a minha fotografia eu consegui desenvolver algumas das coisas que eu gostaria de desenvolver ao longo dos anos, eu nunca paro de estudar. Né? Eu faço parte de fórum, faço parte de um clube de fotografia, que nem é aqui do Brasil, é de fora do Brasil, que de tempos em tempos eles têm uns webinars e que sempre vai alguém que é especialista em alguma técnica, algum tipo de fotografia falar. Eu sempre assisto para entender
que tem alguma coisa nova, é uma técnica que eu não domino, como que eu posso aprender? Como que isso pode desenvolver Isso é muito valioso. Muito valioso, porque a gente precisa estar atualizado e ter consciência que nós somos uma metamorfose ambulante, sim, que a gente pode sempre se desenvolver e aprender coisas novas, técnicas novas. E às vezes facilitar seu dia a dia, né? Porque às vezes num webinar como esse, você aprende o que você iria aprender em 10 anos, vamos supor. Sim. Aprender com quem já esteve lá, né? Com quem bate já menos passou cabeça, por aquilo, né? E aí, uma coisa que eu acho importante é aprenda com diferentes pontos de vista, diferentes abordagens, diferentes fotógrafos, mas não tente copiar esses fotógrafos. Sim. Entenda, de alguma forma, como que isso tudo se mistura para que você ache sua identidade, sua linha, né? Sua própria forma de se comunicar visualmente através da fotografia. E aí, vai praticar, tem um fotógrafo que eu sigo, que eu vi um webinar dele, inclusive, que ele fica, né, a fotografia é meio que o hobby, ele, se eu não me engano, ele não sei se é designer de produto, alguma coisa assim, trabalha com inovação, alguma coisa assim, e a foto acaba sendo hobby. E ele falou que durante a pandemia, como ele não podia mergulhar, ele pegava a câmera, ele ia pra natureza, no quintal da casa dele, praticamente, que eu acho que devia ter uma parte verde ali e tal, pra entender como que ele conseguia aprender técnicas naquele ambiente e depois extrapolar para a fotografia subaquática. Então, assim, o tempo todo você tá testando ali e ouvindo pessoas, né? E seguindo fotógrafos. Uma das coisas que o concurso me traz também é conhecer fotógrafos que eu nunca conheceria se não fosse através dessas competições, né? Então, como que você consegue também descobrir novos fotógrafos que você admira, que tem um olhar diferente do seu e etc, para que você vá achando a sua forma de se expressar ali. Eu acho que essas foram dicas valiosas, então, sem dúvida, quem estiver ouvindo a gente, tiver interesse em seguir nessa carreira, já pôde aprender um bocado com você agora, né, Fabi? Não sei, eu ainda tô aprendendo um monte, tô aprendendo um bocado também, mas acho que isso do que eu vivi até agora, são algumas coisas que têm funcionado, assim, pra mim. E eu consigo claramente identificar os saltos que a minha fotografia vai dando conforme eu vou estudando mais. Isso é muito gostoso. Isso é muito legal. Isso é muito legal. É muito, como diz em espanhol, é muito rico. É muito legal. Muito rico. E vai dando um gásinho, né? Porque a gente precisa, querendo ou não, de desafios, né? Uma retroalimentação ali, né? Estudo e você quer ver o resultado, de certa forma, daquilo que você está fazendo. Apesar de não ser tão simples ver resultado de algumas coisas, mas é muito legal. Fabi, em poucas palavras agora, o que você quer deixar de recado para quem está te assistindo? Primeiro, mergulhem. Comprem fotos subaquáticas. Não, brincadeiras à parte, eu acho que primeiro, acho que uma das minhas missões e propósitos na vida é como que eu consigo amplificar a voz dos oceanos. Não vou falar dar voz aos oceanos, porque eu acho que isso é muita presunção, porque o oceano tem sua própria voz, mas como que eu consigo, através da arte, amplificar isso de certa forma e levar algumas mensagens importantes. Então, uma coisa que eu peço para todo mundo pra gente sempre respeitar a natureza, né? Principalmente quando a gente fala dos oceanos, a gente está falando de algo que, se a gente não preservar, se a gente não entender o que a gente pode fazer, qual é o nosso papel nesse ecossistema todo e o que a gente está destruindo desse ecossistema, a gente precisa entender que tudo isso vai voltar pra gente, já está voltando, né, de certa forma. Então, sejam vozes ativas para que a gente consiga proteger nosso meio ambiente. E se você está pensando em fazer qualquer mudança, transições de carreira, tem uma frase, eu sou muito fã de Oswaldo Montenegro, eu acho ele um cantor incrível, um poeta incrível. E ele tem uma música que chama Mudar Dói. Não mudar dói muito. Então, eu acho que a gente precisa começar a assumir alguns riscos um pouco maiores se a gente quer fazer uma movimentação, qualquer movimentação de carreira que seja, qualquer movimentação na vida que seja. Claro que não é simplesmente sair pulando, né, pular de paraquedas sem saber se existe se o paraquedas está nas suas costas. Funcional. Mas eu acho que se só o medo estiver prendendo alguém de tomar uma decisão,
Dói muito mais quando a gente não muda e que a gente não assume risco. Qualquer situação, você vai estar sentindo medo, né? Você vai estar sentindo medo de ficar estagnado, então, ou você pode sentir medo de iniciar uma coisa nova. Então, escolhe. Qual medo que você quer sentir. Legal, muito obrigada, Fabi. Obrigada a você, Gabi, adorei. Eu gostei muito, eu acho que é muito rico, agora estou com isso na cabeça. Muito rico estar aqui conversando com você, hablando com você. Porque é muito bom aprender, né? Aprender coisas novas. E o podcast, para mim, é um espaço para isso. Eu justamente gosto disso para eu aprender coisas novas. Eu detesto aquela questão de ser a pessoa que mais sabe da sala, porque se eu tô nessa situação, eu tô ferrada. Quer dizer que eu não vou aprender nada e não é o que eu quero. Então, ter pessoas que têm outros conhecimentos que possam agregar, eu acho muito legal. E o objetivo desse podcast é isso, é a gente trazer informação, trazer conteúdo, falar sobre pessoas, porque no fim, sempre será sobre pessoas, né? Sempre será sobre pessoas. E até uma coisa que eu tava pensando aqui, né, como bate-papos como esse, a gente tá fazendo aqui de uma forma formal, né, em formato de podcast, mas a potência e a força que tem de muitas vezes, quando você tá num ambiente corporativo, você sentar para bater papo com a pessoa que tá do seu lado. Que às vezes você não conhece. Quais são as paixões dessa pessoa? Né? Como que a pessoa encara a vida? Porque isso pode abrir tanto a sua mente para tanta coisa, não só sobre a pessoa, mas sobre a vida mesmo. Né? Dizem que o ambiente que você está molda a sua vida, né? Então, se você não se encaixa nesse ambiente é porque a sua vida já mudou, né? E principalmente para líderes, assim, eu acho que é importante as pessoas terem, né, os líderes, os gestores, gestoras, terem interesse genuíno por parte da vida ali dos seus, né, dos seus liderados, de certa forma, porque você passa a tentar entender muito mais aquela pessoa. O que motiva, o que não motiva, quais são as histórias por trás daquilo, como que você se conecta com aquela história. Sim. Uma das coisas que eu fazia no Google, quando eu mudava de time, que eu começava a assumir um time novo, eu marcava um papo com a pessoa só para falar sobre vida. Eu falava assim, eu não quero falar sobre nada de trabalho, quero falar sobre vida, me conta de você, o que você gosta, o que você não gosta, etc. E aí, como minha memória muitas vezes não tá mais 100% como era há 20 anos atrás, eu tinha um documento que eu marcava ali, então eu falava assim, pessoa tal, o que motiva, o que não motiva, o que gosta, história de vida e etc. Eu guardava aquilo para mim, para usar aquilo como ganchos de conexão também. Isso a gente fazia no one-on-one. Então era um ambiente totalmente zero compromisso com o trabalho ali, era mais pessoal mesmo, era sentir, né? Então uma dica que os gestores podem fazer. Tinha e acho que não só para gestor, tinha um cara lá do meu time, ele saiu do Google também, que ele era o máximo, assim, uma energia super pra cima. E a gente atendia agências de publicidade e ele tinha uma carteira, né, um portfólio de agências. Ele tinha um arquivo, quando ele mudava também de agência, ele tinha um arquivo que ele ia conversando com os donos das agências e ele ia colocando no arquivo, tipo, o nome da pessoa, a agência que era, e aí, observações lá. Tantos filhos, gosta de tal coisa, etc. E ele usava aquilo como forma de se conectar com aquela pessoa também. De falar, olha, eu prestei atenção no que você falou, né? Vamos desenvolver ali uma conversa que você traga a pessoa para perto de você. Então, show. É estratégia bacana, porque no final é tudo sobre pessoa. Exatamente. Então, agora eu vou me despedindo de vocês. Eu quero agradecer muito, Fabi, por você estar aqui. Obrigada a você. Adorei o convite, adorei o bate-papo. E quero mais ver. Isso aí. A gente tem esse ambiente para isso. E eu quero que vocês, por favor, comentem aqui embaixo o que vocês quiserem comentar. Tragam energias positivas aqui pra gente. Compartilhe com quem quer ver ou quem precisa ver esse vídeo. E não deixa de deixar seu like, porque isso ajuda no engajamento desses vídeos. A gente tá aqui no YouTube, mas também estamos no Spotify. Vai lá no Spotify também. Siga aqui e siga lá. E Fabi, mais uma vez, obrigada. Obrigada a todo mundo que está assistindo e eu vou ficando por aqui. Tchau!